Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um comentário da prova do Instituto Militar de Engenharia, que se realizou hoje, no dia 24 de setembro. A gente teve uma prova bem ampla, bem abrangente, e estou aqui com o professor Milton Soares para poder discutir exatamente os assuntos que apareceram nessa prova desse 24 de setembro. Antes de mais nada, antes de qualquer detalhe que a gente possa colocar, né, Milton? A gente já percebeu alguns assuntos que não estiveram presentes, né? Assuntos clássicos, né, Toninho? Assuntos que poderiam muito bem ter caído, né? Isomeria, né, que é uma questão que a gente sempre tem encontrado nas provas ao longo dos últimos anos, um assunto que a gente sentiu falta, né? Outros assuntos também, quais foram, Toninho? Cara, assim, a gente anotou aqui umas colinhas aqui, né? Você falou de isomeria, né? Uhum. Cinética, coligativas, a parte de funções inorgânicas propriamente dita, né? Caiu até uma questão que tinha um cálculo com reação química, mas ele deu a reação. Aí fica um negócio meio, né? E uma questão também, um agente oxidante clássico, né? Que era o permanganato de potássio. Permanganato de potássio. A reação é trabalhada bastante em sala de aula, o cara já traz a reação não só já pronta, como já balanceada. Sim. Porque ele já tem a reação já repetida várias vezes em sala. Mas vamos dar uma olhada no que realmente apareceu, Milton. Na primeira questão, a tua área aí, ó. Química orgânica, reações orgânicas, uma reação clássica. A prova abre com a substituição no benzeno, né? Uma acilação. E aí a gente também encontra aí a reação anti-Markovnikov, uma reação de desidratação também, e sempre reagentes muito clássicos. Teve nenhum reagente diferente dos outros anos. Então foi uma questão para quem conhecia essa parte de reações orgânicas bem acessível. Bem acessível. Bem acessível. Bem a 32, que eu acho que deve ser uma das mais tranquilas da prova, era uma questão envolvendo a parte de estrutura atômica / tabela periódica. Também clássica na prova do IME, né? Quem lembrou da localização dos elementos representativos e a simbologia, se deu melhor. Tenho certeza que nossos alunos, com a tabela na sala de aula, né, com certeza conseguiram memorizar esses elementos. É verdade. A 33ª, pessoal, a gente teve uma questão, dá para dizer que é ligações químicas, né, Milton? Sim. Aí a gente tinha uma questão que tinha que descobrir a fórmula mínima, né? Não dá para chamar de fórmula mínima porque não é uma substância, é só um íon. Mas assim, a menor estrutura de repetição, né? Ele pedia exatamente isso aí, né? E a noção da geometria espacial, que o aluno da nossa preparação tem, ajudou bastante. Ele perceber as frações dos átomos que estavam dentro de cada estrutura tetraédrica, né? A metade para cá, a metade para lá, tá um inteiro, não está um inteiro, né? Essa parte aí, né? Essa do drone submarino é uma questão de eletrólise, a 34. Também já está clássica, né? Ou pilha ou eletrólise sempre tem caído, ou na parte aberta também aparece com frequência. E foi uma questão também bastante acessível, assim, não teve muito mistério em cima dessa questãozinha de número 34. Então, os cálculozinhos já tradicionais da prova do IME, né? Bem corriqueiros mesmo. E nós estamos aqui diante de um engenheiro, ele pode confirmar que a engenharia é amiga da eletroquímica. É verdade. Total. A engenharia é amiga da eletroquímica. Então tem que ter essa questão realmente muito clássica. A 35ª questão já era esperada. Eu acho que é uma das questões mais aguardadas, ou não, da prova do IME, né? De primeira fase, que é essa questão de bioquímica. Sim. Eu diria mais, era bioquímica / polímeros, mas polímeros não veio, né? Não veio, exatamente. Polímeros não veio. Outro assunto, né, que a gente bota listar. no grupo dos assuntos que não estiveram Sim. Contemplados na prova. Mas essa de bioquímica, Milton, o que é que tu achou? As pegadinhas de sempre, né? Citando os aminoácidos, citando agora, inverter um pouco a sequência da pergunta, destacando a falsa, colocando afirmações verdadeiras, destacando a falsa. E no aulão, a gente conseguiu lembrar que existem 4 substâncias que começam com glice, né? E uma delas estava na prova, a glicina, aí essa molécula bem destacada, já bem tradicional, cadeira cativa no provão do IME, a glicina. E ela não é oticamente ativa. É, né? A única. Exato. E aí, no que ela não era oticamente ativa, marcava o item falso, o item E, né? Exatamente. Na 36ª questão, que eu não lembro mais do gabarito,
A parte de gases foi cobrada, né? E pareceu uma questão acessível, né? Sim. O cara que tem conhecimento ali pega as massas atômicas, né? Vai calculando número de mol e tal, porque ele pedia, são vários itens, ele pediu de maior pressão, então você tinha que calcular todos, né? De fato. Sim, era. Tem a parte chata de fazer a conta, mas faz parte do jogo, né? Penso ser aquela questão para gastar tempo. Né? Isso. Para o aluno gastar um pouquinho mais de tempo, mas uma equação muito clássica para ser usada, né? A 37 é aquela que a gente comentou, que ele deu a equação na prova, tá? Inclusive a forma como ele deu a equação, eu não concordo, mas né, o importante é a proporção estequiométrica que está batendo, é isso que está valendo. E uma questão também tranquila a respeito dessa parte de mistura de soluções com reação, que acabou usando o cálculo estequiométrico, né? Sim. Você vai dizer, a prova não teve cálculo estequiométrico, acabou tendo dentro de uma questão envolvendo soluções, ou seria uma questão de cálculo estequiométrico, né? Porque, na verdade, como o cara já deu a reação, já está tudo ali meio que, né? Meio que entregue nas mãos do aluno, né? Usa a alíquota, calcula o número de mol, então ficou uma coisa pela outra mesmo. Penso ser uma questão apropriada para uma primeira fase. Né? O tempo bem redondinha, bem soluções, envolvendo ali uma equação que já foi dada. E eu procurando aqui o gabarito, anotou, homem. Ô, coisa boa. E essa 37, então, ficou B de bola, né? Exatamente. Ficou B de bola, pelo menos a conta que a gente fez, né? A 38 foi um pouquinho trabalhosa. A 38 deu um trabalhozinho, porque a gente tinha uma questão de equilíbrio. Aliás, equilíbrio só está contemplado em duas questões, né? A 38 questões. Exatamente. E a 40. E nessa parte de equilíbrio, você tem uma relação muito famosa, que é a relação de Clausius-Clapeyron, que o Ln da pressão versus 1 sobre a temperatura. Só que a figura dele não é Ln da pressão, é pressão versus 1 sobre a temperatura. Aí quem tinha que fazer o Ln para depois achar a constante de equilíbrio era você. Aí você tinha que trabalhar com o truquezinho do Ln de 10 que ele deu, né? Daquela mudançazinha de base de Ln para log. Aí tinha que trabalhar com esses números aí para poder se operacionalizar nessa questão. Mas deu para sair. Uma boa, a contazinha fica um pouco perversa, mas o cara consegue seguir numa boa. Aí detecta, né, se a reação é endo ou exotérmica e vai e empurra para frente, né, Milton? Então requereu aqui uma interpretação aqui desse gráfico, né? Era a formação do hidreto, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Formação do hidreto. Aí, no caso, o cálcio era sólido, o hidrogênio gasoso e o hidreto era sólido. Então, você dependeria só do gás, no caso, né? A constante aqui dependeria só do gás. E precisava da equação de Van 't Hoff, que já tinham caído outras oportunidades. Só que nas outras oportunidades que tinha aparecido no IME, ele tinha dado a equação. Aí, dessa vez, a equação veio sem essa informação, né, na própria questão. Então são duas que a constante depende só do gás, né? Essa 38 e a 40 também, na percepção a 40 que vai também depender, é heterogêneo, né? Exatamente. Só do gás. Né? Que era a sacada da questão. Sacada né? da questão. Então essa 38 aí, 38. Se eu não me engano vai dar menos 37, o valor aproximado. Aí teve a de radioatividade, a 39, né? Química serão somente 10 questões. A de radioatividade tinha uma pegadinha nela, né? Tinha uma sutilezazinha. Uma sutilezazinha. Que ele contava as partículas alfa partindo do tório e depois partindo do urânio. Né? Exatamente. Eram duas famílias, por assim dizer, né? Duas corridas separadas. Duas corridas, exatamente. E o aluno tinha que perceber isso, né? Tinha que perceber. 1 mol de urânio e 1 mol de tório. Né? Fica até assim, você lê, será que é isso mesmo? Mas, em função do que está escrito na pergunta, a resposta seria aquela lá determinada. E na questão 40, a de equilíbrio, basicamente deslocamento ao equilíbrio, né? Sim. E o detalhezinho, qual era, Milton? O detalhezinho é que a constante de equilíbrio só ia depender do gás. E só dependendo do gás, na primeira condição que ele colocou, ele só alterou a quantidade do gás, mas a constante não muda. Se a constante não muda, então a gente tinha que esperar a mesma quantidade de pressão parcial. Voltar para o mesmo ponto. Exatamente. Então ela vai subir, né? Porque vai triplicar e depois. Aquela história do Le Chatelier, né? O Le Chatelier ele diz que eu tento anular o efeito da ação exercida. Sim. Mas eu não necessariamente vou conseguir. Mas nesse caso eu consigo anular o efeito da ação. Por quê? Porque a minha constante depende apenas de um único termo, né? Um único componente, exatamente. Aí seria letra
de Eva, na questão 40. E no mais é isso aí, pessoal. Apostas para a prova de segunda fase. O que é que você faz? O que não caiu na primeira, né? Provavelmente aquela de isomeria, né, Milton? Sim. Aquela de isomeria já tradicional. Podemos esperar, mesmo composto, enantiômeros, diastereoisômeros, né? Ainda dentro da química orgânica. Aquela questão para colocar os ácidos de acordo com a força. Exatamente. Para colocar comparação de acidez, pontos de fusão, já fugindo, já partindo para a parte de ligação química, né? Que pega um pouco de forças intermoleculares, né? Essa parte aí, a coligativa é uma boa pedida, a cinética é uma boa pedida. Então, a parte termoquímica, termodinâmica, né, que também não esteve na prova agora, não estava contemplado, então provavelmente vai estar na prova de segunda fase também. Vamos ficar de olho, né? Quem sabe a síntese de algum polímero, né? Porque não teve polímero, o polímero barra bioquímica ficou só bioquímica. Ficou só bioquímica, pois né? É. Quem sabe um polímero, né? Ali o Kevlar, um polímero de condensação, né? Esses polímeros que são mais relevantes na sociedade, a gente pode esperar talvez uma questão assim, né? Pois é. Pronto, pessoal. Então, foi isso aí. E, no mais, está tudo na paz aqui, né? A prova já encerrada, né? O que tinha que ser feito já foi feito e agora é aguardar o resultado. Dentro do previsto, né? Dentro do previsto. Nossa preparação foi uma preparação árdua, cansativa para todos, mas tenho certeza que quem plantou a coisa certa vai colher certamente bons resultados nessa primeira fase. Pois é, pessoal. Então, um abraço para você e até a próxima.